Bom, e agora a gente segue falando sobre saúde bucal. Hoje o tema é câncer de boca. Bom, e para falar sobre isso, sobre esses métodos, nós recebemos aqui o dentista Flávio Farias, saber quais são as causas mais comuns, já que o câncer bucal é dos tipos mais letais aqui no país. O que pode causar? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. O que acontece com o câncer de boca? Ele realmente é o 6º tipo de câncer, segundo o Ministério da Saúde, que mais acomete a população brasileira. Os mesmos fatores irritativos que causam os outros cânceres, o câncer de boca também. A boca, ela recebe muitos estímulos externos. Então, as pessoas que são fumantes, tabagistas, de todos os tipos de cigarro, né? Que bebem muita bebida alcoólica, principalmente as destiladas, pessoas que usam próteses, dentaduras, que são mal colocadas, mal controladas e que formam machucados na boca, são pessoas que são propícias a ter um câncer de boca. E principalmente também existe um certo fator hereditário nisso, sim. Ah, tem fator hereditário sim, também. Também tem. Como é que a gente pode diagnosticar, então, um câncer bucal? Então, você na sua casa, por exemplo, o grande problema do câncer bucal é o início dele é indolor, ele não dói. Então, o autoexame do câncer bucal, ele se torna muito importante, porque qualquer lesão que você tenha na boca, que seja ou avermelhada, ou esbranquiçada, ou enegrecida, e que não passa, não sara no tempo de 21 dias, você precisa procurar o dentista. É como se fosse uma afta persistente. Aliás, muito bem colocado, porque um dos cânceres, ele tem uma característica de afta persistente. A diferença é que, inicialmente, ele não dói. Ele só vai começar a ter dor depois que ele cresce e ele atinge uma terminação nervosa e compromete uma terminação nervosa. Daí, sim, ele começa a ter muita dor. Então, é muito importante a pessoa se autoavaliar e ir constantemente ao dentista. O exame odontológico não é só na boca, nos dentes. Ele tem que ser em todas as mucosas, e desde língua, dorso de língua, assoalho de boca, bochecha, mucosa, lábios, tudo, para você justamente verificar se há ou não algum tipo de lesão que possa se tornar cancerizável. Uhum. E quais outros sintomas que a pessoa pode ficar atenta para ir, então, para um médico? E quais os exames são feitos para diagnosticar? Então, o mais importante disso é realmente o autoexame. É perceber que tem uma lesão que não está sarando. Então, passou 21 dias, não sarou, procura o dentista. Porque o dentista, na realidade, ele vai, através de uma biópsia, que é remover uma parte da lesão e mandar para um laboratório de análises clínicas, para verificar se é câncer ou não, ele vai dar o diagnóstico. Então, o papel do dentista é diagnosticar. O tratamento do câncer de boca, ele vai ser feito pelo médico oncologista e pelo médico de cabeça e pescoço. Mas aí no primeiro momento é o dentista realmente que deve ser procurado. Porque quem faz avaliação e inspeção de toda a boca, de toda a parte interna da boca, é o dentista. O autoexame, assim como, por exemplo, tem o das mamas para as mulheres, esse autoexame bucal é realmente levantar a língua, dar uma olhadinha no espelho, sal da boca, levantar os lábios, olhar a gengiva. Perfeito, é isso mesmo. As pessoas têm que aprender a fazer como se faz um autoexame de mama, a pessoa tem que fazer um autoexame de boca, porque ela tem que ter curiosidade sobre se aquela mucosa está realmente da mesma coloração, está de uma coloração normal, se tem pontos de lesão, pontos que pareçam úlceras, que pareçam aftas e que não cicatrizam e não estão doendo imediatamente. Uhum. Então, são sinais que o paciente, a pessoa ela tem que ficar atenta e procurar, sim, um consultório odontológico para fazer o diagnóstico dessa lesão. Principalmente, se as pessoas são pessoas que são fumantes, pessoas que bebem muitos destilados, e os fumantes incluem também pessoas que mascam fumo de corda, porque o fumo de corda, ele aquece a boca. Que é o cigarro de palha, por exemplo? Não, o cigarro de palha é também inalatório, né? Mas o fumo de corda é aquele que é mascado no interior, que é muito comum um hábito no interior, você pôr um pedaço de fumo na boca, masca e ele fica aquecendo. Essa modificação de temperatura bucal é o que estimula o quê? O desenvolvimento de células que muitas vezes não são presentes na boca e que levam muitas vezes à formação de um câncer. Bom, além desses comportamentos que a pessoa pode ter, que podem levar a um tipo de câncer, também tem o fator hereditário nesses casos? Então, como eu havia dito, o fator hereditário ele conta assim. Então, uma pessoa que já tem na família alguma história de doença de câncer, não só câncer bucal, mas também outros cânceres, ela tem que ficar mais atenta e se controlar mais, né? E olhar e fazer sempre o autoexame mesmo. É contagioso o câncer bucal? Não, como nenhum câncer, ele não é contagioso, ele só vai afetar a mesma pessoa.
Bom, o que a gente pode fazer de uma forma geral para prevenir o câncer bucal? É tirar esses vícios, né? Diminuir esses hábitos de fumo, esses hábitos de bebida, principalmente os destilados. Isso tem que se tomar um pouco de cuidado, porque isso são os fatores estimulantes. E pessoas muito nervosas também costumam morder lábio, morder bochecha constantemente. Todos os fatores irritativos crônicos, que muitas vezes as pessoas não levam em consideração, que é, por exemplo, pega a bochecha e fica mordendo quando está nervosa. Você está podendo promover uma lesão que seja cancerizável. Até o bruxismo ou não? O bruxismo não, que ele afeta exclusivamente os dentes. É mais em toda a parte de mucosa oral, de quem fica mordendo o lábio, mas isso com uma constância, uma cronicidade e uma frequência muito alta. Tem alguma forma, por exemplo, na alimentação, coisas que devem ser evitadas, que podem contribuir para o aparecimento do câncer bucal? Veja, tudo que você tem que pensar são fatores mais irritativos em relação ao câncer bucal. Se eu for falar uma coisa que vai assustar um pouco, por exemplo, quem come e bebe bebidas muito quentes. Porque o aquecimento excessivo, você acaba promovendo uma descamação na mucosa muitas vezes, e quem tem esse hábito de bebida muito, muito quente, você pode estar estimulando de uma forma negativa a sua mucosa oral. Tá certo. Então, o Dr. Flávio Farias, dentista, falando sobre um problema que acomete muitos brasileiros, né? Um dos tipos de câncer mais letais no país, esclarecendo aqui algumas dúvidas, sintomas e para as pessoas procurarem o médico assim que perceberem que tem alguma coisa errada ali na boca. Obrigada pela sua participação. Porque também é possível a cura, né? Se realmente descoberto com antecedência, é possível. Como todos os cânceres, é possível a cura, sim. Tá Obrigado. ótimo, doutor. Muito obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima.